Esta viagem aérea começa na Cidade do Cabo e na Montanha da Mesa. Segue a sul até o Cabo da Boa Esperança e depois atravessa alguns dos melhores vinhedos até Stellenbosch. Uma viagem a leste até Hermanos para observar baleias vai ser seguida por um voo pela Garden Route até Porto Elizabeth, no Cabo Oriental, e uma travessia pela Wild Coast até Durban. O destino final é a Cordilheira de Drakensberg. Não existe lugar melhor para começar esta jornada do que na Cidade do Cabo e na famosa Montanha da Mesa. Da montanha é possível ver a cidade toda. Ela mede 3 quilômetros de comprimento e 1.000 metros de altura. A Montanha da Mesa foi batizada por Antônio de Saldanha, o primeiro europeu a chegar à Bahia em 1503. De um lado da montanha fica o Pico do Diabo e do outro a Cabeça do Leão. Uma das vistas mais famosas da montanha é do mar a norte, de onde é possível ver como ela domina a Cidade do Cabo. É comum ver o topo da montanha coberto pelo que parece uma toalha de mesa branca. Nuvens são formadas pelo encontro do vento sudeste quente que sobe o monte com o ar mais frio do cume. E as vistas do topo são espetaculares. Quem prefere subir do jeito fácil pode pegar um teleférico até o Planalto. Na sombra da montanha foi construído um memorial para um homem que, acima dos outros, teve um papel importante e polêmico na história da África do Sul. Cecil Rhodes. No fim do século XIX, ele usou sua riqueza para construir um império britânico no Novo Mundo, com concessões para a mineração e a criação de protetorados britânicos como a Rodésia. Ele sonhou que seu império se estendesse da Cidade do Cabo até o Cairo. A Cidade do Cabo é cosmopolita e um famoso destino para turistas. Seu desenvolvimento ao longo dos séculos teve influências holandesas, britânicas e malaias do Cabo. Hoje em dia, prédios modernos dividem a cidade com construções históricas, como a grandiosa prefeitura, edificada em 1905, e o Castelo da Boa Esperança, que data de 1670. Uma nova construção de destaque na cidade é o estádio de futebol em Greenpoint, na costa. Ele tem capacidade para 68.000 pessoas e foi feito para a Copa do Mundo de 2010. Perto do estádio encontra-se a antiga Victoria and Alfred Waterfront, que no fim dos anos 1980 foi se tornando uma área residencial e comercial, com restaurantes e hotéis caros, incluindo uma ilha com 40 quartos, cercados por outros apartamentos luxuosos. Mas existe outra ilha na costa da Cidade do Cabo. E ela contrasta muito com tanto luxo moderno. É a Ilha Robben, localizada a 8 quilômetros ao norte da capital da África do Sul. Era uma prisão desde o fim do século XVII. Foi aqui que, em 1963, Nelson Mandela ficou encarcerado durante 18 dos seus 27 anos de prisão. Os detentos tinham que fazer trabalhos forçados duros na pedreira próxima à penitenciária e subsistiam com uma alimentação básica. Hoje, a prisão é um museu e a ilha é um patrimônio mundial da humanidade. A última palavra sobre a ilha precisa vir de Nelson Mandela, quando refletiu sobre o tempo que passou lá. É verdade que a Ilha Robben era um lugar de escuridão, mas das trevas saiu um brilho maravilhoso. Uma luz tão forte que nenhum muro de prisão conseguiria esconder. Existe outro contraste entre o centro da Cidade do Cabo e os municípios na periferia. Esta é Khayelitsha, que tem uma população de 2 milhões de habitantes.
e foi construída durante o apartheid para os negros. A nova administração está construindo prédios de tijolo para melhorar a moradia. Mas as favelas com casas de teto de latão ainda existem. Mas a história é outra no lado oeste da cidade, onde encontram-se condomínios modernos à beira-mar em Sea Point e na encosta da Cabeça do Leão. Uma das glórias da África do Sul é sua costa, com quase 3.000 quilômetros de extensão e algumas das praias mais lindas do mundo. A Noordhoek é uma delas. São 6 quilômetros de areia branca e mar azul. Mas não se engane por essa beleza, porque uma tempestade transforma um mar em um temeroso turbilhão que, ao longo dos séculos, já levou muitos navios até o litoral. Ao longo da costa, naufrágios enferrujados podem ser vistos e servem para mostrar como os mares podem ser perigosos. Isso acontece principalmente no Cabo da Boa Esperança, onde ventos muito fortes levam navios desavisados a bater nas rochas. O farol de Cape Point substituiu o anterior, que havia sido construído em uma altitude mais elevada. Em 1911, o antigo farol ficou envolto em névoa e a luz não guiou o Lusitânia, um cruzeiro português que acabou naufragando. Não havia farol nenhum em 1488, quando o explorador português Bartolomeu Dias foi o primeiro a atravessar o cabo. Ele construiu uma cruz que depois foi substituída por esta réplica, como um memorial à sua façanha. Marinheiros atuais usam a cruz como um ponto de referência. Os padrões climáticos na região do Cabo fazem muito bem aos vinhedos. A África do Sul é um dos maiores produtores de vinho do mundo desde a colonização holandesa no fim do século XVII. Estas são algumas das mansões históricas muito bem preservadas na sombra da Montanha da Mesa, em Constantia. A região vinícola principal fica a leste da cidade do Cabo, em Stellenbosch. Uma das propriedades mais antigas é a Boschendal, construída em 1685. A mansão sofreu alterações ao longo dos anos. A versão atual foi construída em 1812. É hora de ir até a costa. Há um ótimo lugar para observar baleias. Hermanos. No século XIX, quando baleias eram vistas, os barcos zarpavam para começar a matança. Hoje em dia, as armas foram trocadas por câmeras. Baleias francas podem ser vistas de junho a dezembro, quando dão à luz, protegidas pela baía. Essas enormes criaturas são encontradas com seus filhotes perto do litoral, flutuando com tranquilidade na maré. Em alto mar, as baleias saltam para fora da água, um fenômeno que ainda não é compreendido. É por agressividade ou diversão? Seja qual for a resposta, é dramático de se ver. Um dos trechos de costa mais famosos do país atravessa o Cabo Ocidental e o Cabo Oriental. Ele se chama Garden Route e vai da cidade de Mossel Bay até o rio Storms. Em 1780, um naturalista de passagem observou: a natureza criou uma moradia encantada neste lindo lugar. Pontos fantásticos, como uma costa dramática, atraem muitos turistas. Nade na praia extensa de Nature's Valley, parte do Parque Nacional de Tsitsikamma. Visite uma colônia de focas na reserva Robberg e veja centenas de lobos marinhos do cabo. Os filhotes nascem no inverno e brincam sob o olhar vigilante dos pais. Na Otter Trail, as pessoas voltam à natureza.
os poucos visitantes só têm algumas instalações no caminho para usar. O percurso completo leva 5 dias e é uma das trilhas mais populares do país. É uma experiência difícil, mas muito recompensadora. Quem prefere algo mais pacífico pode jogar golfe nos inúmeros campos ao longo da Garden Route. Este é o Pinnacle Point Golf Resort. Em alguns dos buracos, uma tacada errada pode ser fatal. A ponte sobre o rio Blockrans é a mais alta do mundo. E o lugar perfeito para saltar, preso a uma corda de bungee jump, claro. O Guinness, livro dos recordes, faz várias menções à ponte. A Garden Route também é muito popular como moradia. Cidades como Plettenberg Bay cresceram e se tornaram resorts de sucesso. Quem tem dinheiro pode comprar casas lindas e modernas no topo de falésias que têm vistas incríveis da costa. Na praia de Notsi, destino de férias há gerações, há uma série de castelos modernos, feitos nos anos 1930. Construídas com pedras locais, as casas começaram a se parecer com castelos. Depois, com torreões e algumas alterações, a transformação ficou completa. Hoje, os 5 castelos são casas particulares e hotéis de luxo. A leste da Garden Route estão a Baía de Algoa e uma cidade que detém 2 títulos. Terceiro maior porto e 5ª maior cidade do país é Porto Elizabeth. No centro fica a Reserva Donkin, rodeada de construções históricas, como o Campanário, erguido em 1923 para comemorar a chegada dos colonos britânicos em 1820. Mas existe um prédio ainda mais antigo, o Forte Frederick, construído pelos britânicos em 1799 para combater uma possível invasão francesa. Uma das construções mais novas é o estádio Nelson Mandela Bay. Com uma capacidade que se aproxima de 50 mil, o estádio recebe partidas de rugby e de futebol, além de shows. Um marco importante foi sua participação na Copa do Mundo de 2010. No norte da Bahia fica o Campo de Dunas de Alexandria, um dos maiores ainda ativos do mundo. O vento deixou marcas na areia que estão sempre mudando. Ao lado das dunas está um trecho de floresta indígena. A fauna é um dos bens mais preciosos da África do Sul. Perto de Porto Elizabeth fica o Parque Chamoari, a maior reserva particular do país e dono de um dos maiores programas de conservação do mundo. A região de 24 mil hectares conta com vários chalés e oferece aos visitantes a oportunidade de ver elefantes, rinocerontes, búfalos, leões e leopardos. A maioria das criaturas é tímida e o helicóptero faz com que elas se escondam. Mas as zebras e os gnus não parecem preocupados. O próximo trecho de litoral é o mais dramático e mais lindo. É a Wild Coast. É uma região com uma beleza incrível e um desenvolvimento muito baixo. Comunidades ainda seguem tradições antigas e grande parte da terra pertence aos moradores. Uma dessas tradições é levar o gado para a praia. Não tem capim nem água potável, mas como humanos, eles querem relaxar, dormir e pensar na vida. Isso pode ser visto ao longo de toda a Wild Coast. O ponto mais icônico da costa é o Hole in the Wall. Esta enorme falésia se separou do continente há milhares de anos. E a rocha mais fraca do centro sofreu erosão,
deixando um buraco. Os habitantes locais o chamam de Lugar do Trovão, porque quando o mar arrebenta no buraco, o barulho parece ser de trovão e pode ser ouvido de longe. A erosão criou um lugar seguro para as pessoas nadarem. É um dos locais mais populares da Wild Coast. Em uma colina acima da baía, um grupo de mulheres coça lava a roupa do mesmo jeito há séculos. Bastam água doce, um arbusto conveniente e um vento quente para a lavagem. A não ser que chegue um helicóptero para atrapalhar. No interior, casas redondas chamadas de rondavéus são encontradas em grupos, rodeadas por hortas e cercados para gado. Elas são construídas do jeito tradicional, sapê com paredes de terra e estrume de vaca. Essas casas redondas são encontradas na costa leste inteira. Em alguns lugares, o sapê foi substituído por latão e as paredes são feitas de cimento ou tijolos, mas a forma continua igual. Construídas originalmente sem nenhum serviço, hoje muitos têm acesso à eletricidade e água encanada, com um banheiro no lado de fora. Os rios são uma fonte de água e de oportunidades para os habitantes nadarem e se refrescarem. Mas este tranquilo rio dá em uma queda de 150 metros até uma garganta escura. São as cachoeiras de Magua, criadas como consequências de atividade sísmica quando o chão se abriu milhares de anos atrás. O resultado foi esta incrível garganta. No fim estão as cachoeiras, que podem ser vistas de vários pontos. É uma vista impressionante e majestosa. Estas raras cachoeiras também são impressionantes porque dão direto no mar. Não existem muitas assim no mundo. Na Wild Coast, há duas. Esta é Waterfall Bluff, onde a água despenca por quase 60 metros de altura. As cachoeiras atraem visitantes o ano inteiro, apesar de estarem numa região distante da Wild Coast. Outro motivo para visitar esta parte da costa é ver as formações rochosas maravilhosas, como a Cathedral Rock. Ela é independente e foi esculpida pelo mar e pelo vento ao longo dos séculos. A Cathedral Rock realmente parece o arco-botante de uma catedral medieval. Passando pela fronteira, em KwaZulu-Natal, a produção de cana-de-açúcar emprega muitas pessoas em áreas rurais. E a maior parte do açúcar do país vem desta região. O número de agricultores registrados é de 30 mil, e partes do campo estão cobertas por plantações de cana. Quando a cana é cortada, vai para a moenda. Esta fica na praia de Besley, perto de Durban. O cheiro delicioso de cana queimada é levado pelo vento até quilômetros de distância. É hora de subir a costa e conhecer a terceira maior cidade do país e o porto mais movimentado, Durban. O porto é natural, um dos poucos neste trecho da costa, e foi inaugurado na década de 1840, quando era chamado de Porto de Natal. Mas talvez Durban seja mais famoso pelo litoral, e faz um contraste completo com a Wild Coast recém-mostrada.
todos os ingredientes de um tipo diferente de turismo podem ser encontrados: parques temáticos, enormes hotéis e cassinos. Durban também foi importante para a Copa do Mundo, graças ao estádio Moses Mabhida, que conta com um teleférico para levar visitantes ao topo do arco e mostrar uma vista de tirar o fôlego da cidade e da costa. No interior de Durban está o Vale das Mil Colinas, que faz parte do Reino Zulu, fundado no início do século XIX por Shaka Zulu. Ele uniu tribos usando diplomacia e força. No auge do Império, Shaka tinha um exército de mais de 50 mil guerreiros. Hoje, a região está cheia de pequenos vilarejos e fazendas que pontuam esta bela paisagem e mudaram muito pouco ao longo dos séculos. E durante séculos, o rio Ngeni correu na Howick Falls. Os Zulus chamam a cachoeira de Kwanogaza, que significa lugar do alto. Colonos europeus viram a cachoeira pela primeira vez no início do século XIX. Quando o rio encheu, alguns perderam a vida tentando ir contra o fluxo dele. Eles foram levados pela água e morreram depois de cair de 90 metros de altura. A cordilheira mais alta da África fica a alguns quilômetros de lá e mede aproximadamente 960 quilômetros. A Cordilheira de Drakensberg. O nome Zulu para a montanha é Umhlama, que significa barreira de lanças. Em Afrikaner, é Drakensberg, ou Montanhas Dragão. Lá, abutres planam com um ar ascendente. Ao norte, é possível encontrar outra formação rochosa natural espetacular, o anfiteatro. É uma das vertentes mais impressionantes do mundo e é o destaque do Royal Natal National Park. Um riacho corre no topo e cai 900 metros até o vale abaixo. As cataratas do Tugela são a segunda maior cachoeira do mundo. Ficam devendo apenas 30 metros para o Salto Ángel, na Venezuela. A montanha mais conhecida da Cordilheira de Drakensberg talvez seja a Cathedral Peak. Do hotel no vale é possível ver claramente o cume. Voando até o cume, a subida leva menos de 1 minuto, então aproveite o passeio. A vista do topo de Cathedral Peak é espetacular e é o lugar perfeito para o fim desta jornada.